Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já se perguntaram o que caracteriza, o que garante que essa água que chega aí na sua casa, ela está em condição adequada para o uso? Na aula de hoje nós vamos ver quais são os parâmetros que vão caracterizar a água, que vão ser utilizados para fazer essa caracterização e vão dar indícios se a água ela está ou não em condições de chegar para o usuário final. Então nós vamos ver os parâmetros físicos, químicos e biológicos de caracterização da água. Também vamos conhecer quais são os padrões utilizados para definir as características necessárias da água potável, a água dos corpos d'água, os padrões de lançamento. Espero que vocês gostem. Bom, vamos começar então com uma contextualização. A água é a substância simples mais abundante no nosso planeta Terra e ela pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. Ela também é o constituinte orgânico mais presente em nós, seres humanos, e nos animais. Cerca de 60% do peso do homem é composto pela água. Alguns cientistas estimam que mais de 3/4 da massa do nosso planeta é devido ao peso da própria água. 97,5% dessa água total é considerada água salgada. Apenas 2,5% é água doce, né? Desses 2,5%, a água doce ela tá na forma de gelo, na forma sólida e na forma líquida. Então, desses 2,5%, quase 70% está na forma sólida, né? E é impossível de ser utilizado, e 31% é água doce líquida. Já desses 31%, 96% é água subterrânea, né? E a maior parte da água subterrânea, ela não tem condição adequada para o consumo humano, né? Ou não tem condições adequadas devido à concentração de metais, enfim, a sua composição, ou então está em grandes profundezas, né? Que inviabilizam a exploração dessa água. Então, dado a distribuição da água no planeta, é importante estudos que visem a preservação dos recursos hídricos, né? Então, nas suas condições mais naturais. Bom, é importante que nós estudemos o ciclo da água, né? Porque a gente viu como a água ela é distribuída no nosso planeta e agora a gente precisa entender qual que é o movimento dessa água, né? Então, o ciclo hidrológico, ele tem início basicamente na precipitação, né? Então, a água da chuva, ela vai atingir a superfície terrestre, né? E essa água, ou ela vai escoar superficialmente, e aí a gente tem, né, a água percorrendo os rios, os córregos, enfim, ela escoa superficialmente. Ela pode ser interceptada pelos vegetais, e aí nesse caso ela retorna para a atmosfera na forma de evapotranspiração, né? Os vegetais eles vão evapotranspirar. Ela pode ser interceptada pelas edificações, e aí uma parte dessa água é perdida, outra parte ela vai voltar para o sistema na forma de escoamento superficial. Outra parte da precipitação infiltra e forma a água subterrânea. Então, aqui a gente tem a infiltração, percebe? E aí tem os diversos usos da água, né? Além do ciclo hidrológico, que nós temos a precipitação, a evaporação, a infiltração, a evapotranspiração e o escoamento superficial, ainda tem os diversos usos da água que a gente pode observar nessa figura,
retirada lá do site da Agência Nacional das Águas. Bom, então, a água ela pode ser utilizada na navegação, como turismo e lazer, para geração de energia elétrica, nas indústrias, na pecuária. A gente já falou sobre isso, né? Para o abastecimento tanto urbano como o abastecimento rural, aí ela é utilizada na forma de reservatórios, para manter a vida aquática, enfim, para diversos são os usos da água. A gente precisa conhecer as propriedades da água para que a gente tenha a postura correta diante dos diversos problemas que aparecem no dia a dia do engenheiro, né? Fisicamente, a água, quando ela é pura, ela é um líquido levemente azulado, transparente e praticamente incolor. Não possui gosto, né? E não possui sabor. A água ela ainda apresenta reflexão e refração da luz solar. São algumas propriedades aí, né? Na natureza não existe água pura. Isso porque a água tem um alto poder de dissolução dos gases, de corantes, de colóides, de sais, etc, né? E por isso a água ela é conhecida como sendo um solvente universal. Bom, e aí, devido a essa capacidade solvente da água, né, vão ser encontradas diversas impurezas no meio da água que normalmente vão definir a sua qualidade. Então, a qualidade da água é determinada pela presença e pela concentração das impurezas. As impurezas, elas vão conferir à água suas características químicas, físicas e biológicas. E essas características vão nos informar os parâmetros de qualidade da água, tá? As características químicas vão ser conferidas da presença tanto de matéria orgânica quanto de matéria inorgânica, tá? As características físicas vão ser consequência da presença de sólidos, e aí esses sólidos eles podem estar em suspensão, que são, por exemplo, as algas, os protozoários, os fungos, vírus, areia, argila, silt, resíduos industriais e domésticos. Além disso, das características físicas, né? Como sólidos, nós temos partículas coloidais, que são devidos aos corantes vegetais, à sílica e alguns tipos de vírus. E além disso, nós ainda temos sólidos dissolvidos, né? Que são aí em função dos sais de cálcio, sais de magnésio, os sais no geral, né? Presença de metais pesados, então chumbo, cobre, zinco, iodo, e também devido à presença de gases, né? E aí são os gases dissolvidos na água. Bom, e aí daí a gente consegue caracterizar a água em função das suas características físicas, químicas e biológicas, né? E aí definir o padrão de qualidade dessa água. Bom, os organismos presentes na água, eles podem ser classificados como bactérias, algas, fungos, protozoários, vírus e eumintos. Depois vocês deem uma olhada só para entenderem a diferenciação desses micro-organismos. Depois vocês deem uma olhada com calma nessa tabela. Não é algo que nós vamos focar, mas é algo que é importante saber diferenciar, tá certo? Bom, os parâmetros de qualidade da água são utilizados para caracterizar a água, né? Com relação às suas características físicas, químicas e biológicas, fazendo a representação da sua qualidade. E eles são utilizados tanto para caracterizar as águas de abastecimento que vão abastecer as diversas cidades, as águas residuárias que são decorrentes dos usos, dos diferentes usos, os mananciais que vão servir para captação da água, né? E aí passar pelas estações de tratamento, e os corpos receptores, que são os corpos d'água que vão receber as águas residuárias. E agora a gente vai estudar um pouquinho
de cada uma dessas características, né? Então, primeiro nós vamos ver quais são os parâmetros físicos utilizados para caracterização da água. A cor é responsável pela coloração da água. Responsável por essa coloração são os sólidos dissolvidos na água. Então, dependendo da concentração de sólidos, a água vai ter uma cor mais forte ou mais clara, né? E pode ter cores diferentes. A origem é devido à decomposição da matéria orgânica, devido à presença de ferro e manganês, é a origem dos esgotos domésticos e dos efluentes industriais. Bom, por que a gente utiliza a cor, né, para caracterizar as águas de abastecimento, tanto águas brutas quanto águas tratadas, né? A cor, ela tem sua importância porque a presença de cor pode ou não apresentar toxicidade, né? A população pode ficar com um pouco de pé atrás devido à coloração da água, que é uma das principais causas de reclamação entre os usuários, e a coloração pode também ser geradora de produtos cancerígenos. Aí a gente tem uma imagem de uma água com coloração avermelhada causada por despejos industriais em um bairro de Porto Velho. Bom, um outro parâmetro físico muito utilizado para a caracterização da água é a turbidez. A turbidez, ela representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, né? E aí a turbidez vai dar uma aparência turva à água. Observem aí o encontro entre o Rio Negro e Solimões, em que a água do lado esquerdo, né, se você olhar de frente para a tela, ela tá muito mais turva do que a água do lado direito, né? O responsável por essa turbidez são os sólidos em suspensão, né? E pode ser gerado devido a partículas de rocha, silt e argila, algas e outros micro-organismos, esgotos domésticos e efluentes industriais. Bom, a importância da turbidez, né? Os sólidos, eles podem servir de abrigos para muitos micro-organismos patogênicos, causando contaminação da água, né? E pode diminuir a eficiência da desinfecção lá no processo de tratamento. Pode estar associado a compostos tóxicos e patogênicos e pode reduzir a penetração da luz, reduzindo a fotossíntese, né? Muito utilizados os parâmetros de turbidez para caracterizar águas brutas de abastecimento e tratadas, né? E também é utilizado para fazer o controle nas estações de tratamento de água. O sabor e o odor são outro parâmetro físico muito utilizado para caracterização da água. O sabor é a interação entre o gosto e o odor, né? Então, o gosto, salgado, doce, azedo ou amargo, e odor pela sensação olfativa. O constituinte responsável por gerar sabor e odor na água são os sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos e os gases. Vocês já foram em alguma nascente que tivesse um cheiro forte, tipo de ovo podre? Isso daí é a alta concentração de enxofre dissolvido, né? Então, uma das origens é a concentração de gases que estão dissolvidos naquela água. Também pode ser por matéria orgânica em decomposição, por micro-organismos, por exemplo, algas, e por despejos tanto industriais quanto despejos domésticos que podem conferir sabor e odor para aquela água. O sabor e o odor não são indicativos de riscos à saúde. Os consumidores, porém, podem questionar a confiabilidade daquela água e procurar uma água de maior risco. Vão questionar a qualidade daquela água. Bom, a temperatura também é outro parâmetro físico, né? Ela é medida, a intensidade de calor daquela água. Então, podem provocar
aumento ou redução da temperatura da água, sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos e os gases. A origem é devido a águas de torres de resfriamento e despejos industriais. A sua importância está relacionada porque quanto maior a temperatura, maiores são as taxas de reações químicas e biológicas naquela água, né? Quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade dos gases e maior a taxa de transferência de gases, promovendo aí odores desagradáveis. O pH é um parâmetro químico, agora já passamos para os parâmetros químicos, que representa a concentração dos íons de hidrogênio H+, dando uma indicação da condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. A faixa de pH disponível é entre 0 e 14, sendo de 0 a 7 uma água, abaixo de 7 uma água ácida, acima de 7 considerada uma água básica ou alcalina, né? Constituinte responsável são os sólidos dissolvidos e também os gases dissolvidos na água, podem afetar o pH, alterar aí. A origem devido à dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e devido aos despejos industriais. Bom, é importante para o pH, ele é importante nas etapas do tratamento da água, principalmente porque tem algumas etapas que exigem uma certa concentração uma certa faixa de pH adequado, tá? Para garantir que essas etapas elas sejam eficientes. Um pH baixo, ele pode causar corrosividade e agressividade nas águas de abastecimento. Já um pH muito elevado possibilita incrustações nas tubulações de abastecimento. Então, a gente tem que manter aí um valor de pH próximo ao valor neutro, né? Até porque valores afastados da neutralidade, eles podem afetar a vida aquática, né? Como eu falei, o pH alto, ele favorece a precipitação dos metais, favorecendo aí as incrustações, né? Então, aí a gente tem as incrustações numa tubulação, percebem? A alcalinidade é a capacidade da água de resistir às mudanças de pH, né? Então, a quantidade de íons na água que vão reagir para neutralizar os íons de hidrogênio. É uma medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos. A gente chama isso de capacidade tampão também. Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos, os carbonatos e os hidróxidos, né? Tem origem na dissolução de rochas, na reação do gás carbônico com a água e por conta de despejos industriais. A sua importância é devido às elevadas concentrações que pode causar um gosto amargo na água e é importante no controle do tratamento da água. Então, tanto para coagulação quanto para redução da dureza e prevenção da corrosão, devido à alta concentração de íons de hidrogênio. A acidez, que é a capacidade da água de resistir às mudanças de pH causadas pelas bases. Então, aí neutralizar no sentido contrário, né? Neutralizar os íons OH-. Os constituintes responsáveis são o gás carbônico, sólidos dissolvidos e gases dissolvidos, né? A importância que as águas com acidez mineral são desagradáveis ao paladar e são recusadas normalmente, e devido à sua responsabilidade pela corrosão das tubulações e de materiais. Bom, a origem é devido à absorção de gás carbônico da atmosfera ou pela decomposição da matéria orgânica, devido ao gás sulfídrico, despejos industriais, como ácidos minerais ou orgânicos, e passagem de água por minas abandonadas. Isso tudo pode provocar aí, um aumento na concentração de
íons OH-, né? E aí, por isso, a importância da caracterização da acidez. A dureza é a concentração de cátions multimetálicos em solução, né? Os cátions mais frequentes são o Ca2+, e o Mg2+. Responsáveis aí são os sólidos dissolvidos, devido à dissolução de minerais contendo esses cátions, né? E devido aos despejos industriais. A importância é porque esses cátions reagem com ânions na água, formando precipitados, classificado como dureza carbonato, quando forem estes íons aqui. Não carbonato, quando forem esses íons de cá. A dureza carbonato, ela é sensível ao calor, precipitando a elevadas temperaturas, né? Então, quando em caldeiras e aquecedores. Pode causar um sabor desagradável e pode ter efeito laxativo. Reduz a formação das espumas. O ferro e o manganês estão presentes nas suas formas insolúveis, né? Fe3+, e Mn4+, numa grande quantidade de diversos tipos de solo. Os constituintes responsáveis são sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. Tem a sua origem pela dissolução dos compostos do solo e devido a despejos industriais. A importância, pois na ausência de oxigênio, apresentam-se na sua forma solúvel, né? Podem causar coloração na água, manchar as roupas e em certas concentrações também podem provocar sabor e odor na água, como nós já vimos lá na caracterização do sabor e do odor. Os cloretos, que mede a concentração de íons Cl-, os constituintes responsáveis são sólidos dissolvidos e têm a sua importância porque em determinadas concentrações imprimem um sabor salgado à água. A origem é devido à dissolução de minerais, por exemplo, sais, NaCl, intrusão de águas salinas, despejos domésticos, despejos industriais e devido a águas da irrigação. O nitrogênio é um composto muito importante da água, né? E ele tem uma importância muito grande devido a indicativos de poluição da água. Dentro do ciclo do nitrogênio da biosfera, esse vai alternar entre as diversas formas e diversos estados de oxidação. No meio aquático, o nitrogênio ele pode ser encontrado nas seguintes formas: do hidrogênio molecular, o N2, amônia livre, NH3, ou ionizada, NH4+, nitrito, nitrato, NO3-, né? E aí ele vai ter origem, né, de proteínas e vários outros compostos biológicos, o nitrogênio de composição celular de micro-organismos, devido a despejos domésticos e industriais, excrementos de animais e fertilizantes. E aí a sua importância. O nitrogênio na forma de nitrato, ele está associado a doenças como a metahemoglobina, né, que é a síndrome do bebê azul, e ao câncer gástrico. É um elemento indispensável para o crescimento de algas e quando ele está em elevadas concentrações em lagos ou represas, ele pode conduzir a um crescimento exagerado de plantas aquáticas, né? O processo da eutrofização. No processo de conversão da amônia a nitrito e depois a nitrato, ele consome grande parte do oxigênio do meio, né? O que pode levar a afetar a vida aquática, pois está consumindo aquele oxigênio que é necessário para os animais que respiram daquele oxigênio, né? O nitrogênio na forma de amônia livre é tóxico para peixes, é um elemento indispensável para o crescimento dos micro-organismos que são os responsáveis pelo tratamento dos esgotos, né, em termos de consumo de oxigênio, de alcalinidade e de sedimentabilidade do lodo.
indica num corpo d'água o estado de poluição daquela água, né? A determinação da forma predominante de nitrogênio pode dar fortes indícios de se essa água ela é poluída há muito tempo, se é uma poluição remota ou se é uma poluição recente. No caso de haver altas concentrações de nitrogênio orgânico e na sua forma de amônia, indica poluição mais recente. Se tiver uma concentração maior de nitrato, aí a gente vai ter indícios de poluição remota. Então, essa é a importância principal do nitrogênio. O fósforo na água ele apresenta-se nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico, né? E aí isso devido aos sólidos dissolvidos e aos sólidos em suspensão. E aí suas formas podem ser os ortofosfatos, que estão diretamente disponíveis para o metabolismo biológico, e os polifosfatos, que são umas moléculas mais complexas, com 2 ou mais átomos de fósforo. A sua origem é devido à dissolução de compostos do solo, decomposição da matéria orgânica, despejos domésticos, despejos industriais, detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. É indispensável para o crescimento de algas, conduz a um crescimento exagerado devido à sua alta concentração em lagos e represas. É um nutriente essencial para o crescimento de micro-organismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Então, também tem sua importância aí. O oxigênio dissolvido é essencial para os organismos aeróbios, né? Aqueles que dependem do oxigênio para fazer aí as suas trocas, né, celulares. O constituinte responsável é o gás dissolvido. A origem, a dissolução do oxigênio presente na atmosfera, produção pelos organismos fotossintéticos e introdução, eventualmente, a partir da aeração artificial. É vital para os seres aquáticos aeróbios, principal parâmetro para caracterização dos efeitos da poluição das águas por despejos orgânicos. Controle é fundamental no controle operacional da ET. Então, o oxigênio dissolvido, a sua concentração, ela vai ser medida nas extrações de tratamento de esgoto para caracterizar se há ou não poluição daquele esgoto, tá? E da presença, da estabilização ou não da matéria orgânica. Os valores de oxigênio dissolvido superiores à saturação indicam presença de algas. Já valores inferiores vão indicar presença de matéria orgânica. Aí a gente vê que a falta de oxigênio dissolvido na água pode levar à morte dos organismos aeróbios, como, por exemplo, os peixes. Bom, a matéria orgânica é a causadora do principal problema de poluição das águas, que é o consumo do outro que a gente acabou de ver, que é o oxigênio dissolvido. A matéria orgânica, ela consome oxigênio dissolvido para poder fazer a sua estabilização. Constituintes responsáveis são os sólidos em suspensão e os sólidos dissolvidos. Os principais componentes são as proteínas, os carboidratos, gorduras e óleos, ureia, surfactantes, fenóis e pesticidas. Então, tudo aquilo que vem da nossa torneira da pia da cozinha, né? Percebem? Então, a sua origem é matéria orgânica e vegetal, despejos domésticos e industriais. A importância, porque a matéria orgânica, ela tem alguns índices que vão retratá-la, né? A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, né? Que é aquela demanda da água, do corpo hídrico, em consumir oxigênio para estabilização da sua matéria orgânica, né? A DBO, ela vai retratar o teor de matéria orgânica
dando uma indicação do consumo do oxigênio. Então, é exatamente isso. É o quanto aquele corpo d'água necessita de oxigênio. Se ele precisar muito, significa que ele tem muita matéria orgânica na sua composição. Ela é um parâmetro fundamental, a demanda bioquímica de oxigênio, na caracterização do corpo hídrico, né? Do quanto um corpo hídrico ele está poluído. Então, aí a gente vai ver o que são os métodos de quantificação da matéria orgânica, que são a demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio, são métodos indiretos, e o método de medição do carbono total orgânico, que é um método direto. A matéria orgânica, ela pode ser classificada de acordo com sua forma e tamanho em matéria orgânica em suspensão ou matéria orgânica dissolvida. E também pode ser classificada quanto à sua biodegradabilidade, né? Em biodegradável ou matéria orgânica inerte, né? Então, como eu falei, vão ser utilizados normalmente métodos indiretos na quantificação da matéria orgânica, né? Ou o seu potencial poluidor. Normalmente utilizam-se aí, os mais utilizados são a DBO e a DQO, né? Demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio. Então, normalmente, os ensaios eles são realizados a uma temperatura de 20 graus Celsius, com a incubação da amostra durante 5 dias. Então, no 5º dia, com a temperatura de 20 graus Celsius, é medida qual é a concentração de oxigênio dissolvido naquele dia, né? Então, se no dia 0 eu tinha oxigênio dissolvido de 7 miligramas por litro e no dia 5 eu tinha um oxigênio dissolvido de 4 miligramas por dia, significa que o consumo de oxigênio, a demanda de oxigênio pelas bactérias, né, pelas bactérias aeróbias, foi de 3 miligramas por litro, tá certo? E ao final aí do ensaio, né, a gente tem a concentração final de oxigênio dissolvido restante na amostra, né? Então, lá para o dia 20, quando houve a estabilização total da amostra, restou 0,5 miligrama por litro, nesse exemplo aí. Então, a demanda das bactérias aeróbias, última, né, foi de 6,5 miligrama por litro. Deu para entender? Bom, a DBO dos esgotos domésticos, tava sem a câmera. A DBO dos esgotos domésticos, ela gira em torno aí de 300 miligramas por litro, ou seja, né, 1 litro de esgoto vai consumir 300 miligramas de oxigênio durante 5 dias no processo de estabilização da sua matéria orgânica. É isso que significa. Então, as vantagens da DBO 520, né, que é aquela DBO utilizada nos ensaios. É uma indicação aproximada da fração biodegradável, é uma indicação da taxa de degradação do despejo, uma indicação da taxa de consumo de oxigênio em função do tempo e determinação aproximada de oxigênio para a estabilização biológica da matéria orgânica. Algumas limitações, né? Os metais ou substâncias tóxicas eventualmente presentes naquela água podem inibir a ação dos micro-organismos. Há uma necessidade de inibição dos micro-organismos nitrificantes. A razão entre a DBO última e a DBO 5 varia em função do tipo de despejo, né? E o teste vai demorar 5 dias para apresentar um resultado. A demanda química de oxigênio, ela acelera esse processo, né? Então, para isso, utilizam-se fortes agentes oxidantes em condições ácidas. Então, o que vai fazer a decomposição da matéria orgânica é através da oxidação química, né? São agentes químicos que vão fazer essa oxidação.
As vantagens é que um teste muito rápido, o resultado vai indicar o oxigênio requerido para a estabilização da matéria orgânica, o teste não é afetado pela nitrificação. Algumas limitações é que, além de oxidar a fração degradável, também oxida a fração inerte, né? Não fornece indicação da taxa de consumo da matéria orgânica no tempo, então ele não apresenta taxa, e pode haver oxidação de alguns constituintes inorgânicos. Essas são as limitações da DQO. Além desses parâmetros químicos que nós falamos, a gente ainda vai ter os micropoluentes inorgânicos, né? A grande parte de micropoluentes inorgânicos é tóxica, né? Entre eles, a gente vai ter os metais pesados, como, por exemplo, arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, prata e outros micropoluentes inorgânicos, como o flúor e os cianetos, né? Então, estão ali presentes em sólidos dissolvidos, tem a sua origem nos despejos industriais, atividades mineradoras, de garimpo e relacionadas à agricultura. A sua importância é devido à sua toxicidade. Eles vão ser concentrados na cadeia alimentar, então eles não são eliminados pelos organismos, né? Então, por exemplo, se um peixe ingere um metal pesado, o próximo da cadeia alimentar, quem comeu o peixe, vai absorver aquele metal pesado. Em baixas concentrações, eles podem ser considerados como nutrientes. Aí nós temos duas fotos como evidências da contaminação por arsênio em Bangladesh, tá? E aí os efeitos prejudiciais. Os micropoluentes orgânicos agora, alguns materiais orgânicos são resistentes à degradação biológica e aí não integra o ciclo biogeoquímicos, né? E vão ser acumulados em determinado ponto do ciclo. São responsáveis os sólidos dissolvidos, têm origem em despejos industriais, detergentes, processamento e refinamento do petróleo e em defensivos agrícolas. Não são biodegradáveis, daí sua importância, e grande parte são tóxicos. Bom, vimos os parâmetros físicos, químicos e agora nos resta os parâmetros biológicos, né, que são utilizados em sua grande maioria para fazer a detecção de patógenos. Essa detecção é extremamente difícil, pois os patógenos eles se apresentam em baixas concentrações, e vai ser um indício de presença de patógenos uma população, uma determinada faixa, apresentar doenças de veiculação hídrica. Então, patógenos vão estar diretamente relacionados às doenças de veiculação hídrica, tá? Eles podem não ocorrer em elevadas proporções, o que dificulta a sua análise, a sua detecção, e ainda mais a diluição dos despejos, né? Por isso, ainda, além de não terem elevadas concentrações, a diluição desses despejos ainda diminui a concentração desses patógenos. São os organismos indicadores de contaminação fecal são parâmetros biológicos utilizados, né? Pois são predominantemente não patogênicos, então não representam risco à saúde, dão uma boa indicação de contaminação por fezes humanas e de animais e vão indicar a potencialidade da água de transmitir doenças. Então, esses organismos de contaminação fecal são utilizados para caracterizar biologicamente a água. O grupo coliforme é um desses organismos, né, que indicam a contaminação fecal. Apresentam em grande quantidade nas fezes humanas, cada indivíduo elimina em torno de 10 a 10 células por dia, células do grupo coliforme. 1/3 a 1/5 do peso das fezes vai ser constituído por essas bactérias. Apresentam-se em grande número somente nas fezes do homem, o que, né,
afunila aí as investigações, e de animais de sangue quente. Apresentam uma resistência similar à maioria das bactérias, o que, quando mostra que tem uma grande concentração de células do grupo coliforme, indicam que outras bactérias patogênicas intestinais também podem estar presentes, né? Pois a resistência dessas duas é similar, embora os coliformes não apresentem risco à saúde, não sejam patogênicos. As técnicas bacteriológicas para detecção de coliforme são rápidas e econômicas, uma outra vantagem da utilização desse critério, né? Então, são organismos de contaminação fecal os coliformes totais, os coliformes fecais ou termotolerantes e a Escherichia coli, que é a única que dá a garantia da contaminação ser exclusivamente fecal. Bom, dadas essas caracterizações dos corpos hídricos, é necessário padronizar. Então, qual a concentração qual é o valor máximo para a turbidez da água para ela ser aplicada como água potável, né? Como deve ser a qualidade da minha água, qual a concentração dessas características, então, qual o valor do pH, para que eu possa lançar essa água em algum corpo d'água receptor, tá? Então, existem os padrões que regulamentam as concentrações, a qualidade da água nos seus diversos usos, né? Então, nós temos o padrão de potabilidade, vai ser a portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, que vai estabelecer esse padrão. O padrão de corpos d'água, que vai estabelecer, né, vai ser estabelecido pela resolução CONAMA 357 do Ministério do Meio Ambiente. E o padrão de lançamento também pela resolução CONAMA, né, do Ministério do Meio Ambiente. Então, é necessário, para saber qual a qualidade daquela água que você está utilizando, é necessário consultar esses padrões. Eu trago aí um exemplo tirado do padrão de potabilidade da portaria 2914 de 2011, da concentração de parâmetros do grupo de parâmetros químicos, né? Então, concentração de Escherichia coli, ela deve estar ausente em 100 ml, coliformes totais deve estar ausente também em 100 ml e por aí vai. Aqui ao lado estão os índices, né, as notas para que vocês entendam. Para que vocês conheçam esses padrões e se familiarizem com isso, com essa linguagem, eu trago um exercício para que vocês consultem no padrão de potabilidade qual é o valor máximo permitido para concentração de arsênio, de cobre e de mercúrio na água tratada e quantas amostras e qual é a frequência de ensaios vão ser necessários para avaliação da água de um manancial superficial que vai ser aproveitada para distribuição em uma cidade de 70 mil habitantes. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Pessoal, é isso. Na aula de hoje eu agradeço a atenção de vocês. Se você gostou, curta o vídeo. Muito obrigada e até a próxima aula.